Na Alemanha, 50 políticos, artistas e esportistas divulgaram um manifesto contra o movimento que rejeita os imigrantes muçulmanos, conhecido como Pegida. O documento foi publicado hoje pelo jornal popular Bild. Entre os que assinam estão vários integrantes do atual governo. Eles defendem uma nação tolerante e aberta à imigração. Segundo o manifesto, o movimento Pegida apela ao ódio e à intolerância e promove a xenofobia ou aversão a estrangeiros. O ex-capitão da seleção alemã de futebol, Oliver Bierhoff, e o ex-chanceler Helmut Schmidt dizem que a Alemanha, tanto por sua história quanto por sua economia, não deve rejeitar asilados e refugiados. Pegida quer dizer europeus patrióticos contra a islamização do Ocidente. O movimento promove marchas todas as segundas-feiras e ontem reuniu cerca de 18 mil pessoas na cidade de Dresden, um recorde até agora. Mas houve manifestações contrárias em várias cidades, como Berlim, Colônia e Hamburgo. Alguns monumentos, como a Catedral de Colônia, tiveram as luzes apagadas em sinal de protesto. A chanceler alemã Angela Merkel disse que o extremismo de direita, a xenofobia e o antissemitismo não podem encontrar espaço na sociedade alemã. Vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que esse sentimento anti-islâmico se espalha pela Alemanha em particular, mas também pela Europa? Boa noite. Se juntam vários condimentos explosivos. Por um lado, é o sentimento geral na Europa contra os imigrantes. Nesse caso, o clichê em relação aos islâmicos é a ideia de associá-los a terrorismo, coisa assim. Por outro lado, há uma crise social. Quer dizer, há um nível de desemprego que diminui um pouco, mas ainda é alto. Há problemas econômicos e sociais que apelam para aquilo que a Alemanha viveu de mais dramático, que foi a ascensão do nazismo, com toda a discriminação em relação a judeus, comunistas, ciganos e tudo mais. Então, há uma situação delicada, reatualizada pela crise, pelo sentimento contra os imigrantes e por esse clichê internacional de associar islâmico a terrorista. A Alemanha tem uma das legislações de imigração que são uma das mais liberais da Europa, até mesmo pelo passado aí que a gente viu em relação ao nazismo. Será que é possível agora essa legislação sofrer alguma modificação? Não, acho que não. Pode haver limitação para a entrada de imigrantes, mas os dois grandes partidos estão frontalmente contra. Agora, a Alemanha é liberal em relação a imigrantes, mas ela é rígida em relação à cidadania. O cidadão na Alemanha continua a ser definido por um vínculo sanguíneo. O turco que está lá trabalhando há 3 gerações não tem os direitos de cidadania que tem o alemão. Então, dá muitas rigidezes aí, ninguém consegue superar isso, apesar de ter vivido a situação dramática do nazismo. Dificilmente vão flexibilizar, mas o clima é um clima ruim de hostilidade em relação a imigrantes, em particular aos islâmicos. Emir Sader, muito obrigado, uma boa noite.